Louvado seja Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o presbítero Josias. E estamos aqui mais uma vez a ministrar a palavra do Senhor. Mais uma mensagem, mais um estudo da palavra do Senhor. Um estudo que uma irmã me pediu para nós ministrarmos. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. Foi que ela pediu um estudo sobre esses versículos. Mas antes vamos pedir ao Senhor que nos dê graça, nos dê força, nos dê sabedoria e que nós possamos ministrar esse estudo de acordo com a orientação e direção do Santo Espírito do Senhor. E assim nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, que nos dê graça, nos dê unção. E vamos começar lendo então o Evangelho de Mateus capítulo 25, versículo 14, que diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, imediatamente negociou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, quem recebeu 2 talentos, mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então, aproximando-se o que recebeu 5 talentos, entregou os 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro a um dos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque tudo o que tem lhe será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, mais uma vez que o Senhor esteja assim nos conduzindo através dessa palavra para ministrar estudo sobre ela. Mas, como eu sempre falo nos estudos bíblicos, nós não podemos, não devemos fazer um estudo apenas com textos ou versículos isolados. Precisamos analisar os contextos, os mais próximos, mais longos, dependendo do texto, temos que analisar em toda a Bíblia, ou em todo o Evangelho, o livro, em todo o capítulo, ou pelo menos um texto anterior e posterior. Então, assim, como base de introdução, eu quero fazer um breve comentário do versículo 1, a partir do versículo 1, para ter melhor entendimento sobre o que prossegue no versículo 14. Nós estamos, então, fazendo uma análise desse capítulo, e não podemos deixar, então, de fazer observação nos 13 versículos que antecede o assunto da parábola dos talentos. E nós sabemos que esse capítulo está se referindo, todo o capítulo está referindo ao reino de Deus. Sabemos que no iníciozinho está falando da parábola das 10 virgens, depois da parábola dos talentos e depois do grande julgamento, que é o fechamento aqui do assunto sobre o reino de Deus neste capítulo. E para iniciar esse capítulo, Jesus fala sobre 2 grupos de pessoas. 2 grupos de pessoas. Ele fala aqui: esses 2 grupos de pessoas que estão no reino de Deus, porém
um deles talvez não faça parte, quer dizer, nem todos que estão no reino de Deus faz parte exatamente do reino de Deus, tem compromisso, assumir um compromisso com o reino de Deus. Como nós podemos ver aqui, os dois grupos estão no reino de Deus, mas não faz parte, né? Então são essas virgens, as 10 virgens, que são, no caso, as 5 virgens, que são nécias, e as 5 virgens que são prudentes. Essas virgens representam as pessoas que estão dentro do reino de Deus. Então, assim, da mesma forma que tem essa parábola aqui sobre as 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias, imprudentes, infiéis, também existe dentro do reino de Deus, dentro das igrejas, pessoas que de fato faz parte, de fato, pessoas que são compromissadas com a palavra de Deus, que levam a sério a palavra de Deus, e outras estão ali por estar. Estão ali porque quer se divertir ou por algum interesse pessoal, particular. E nós vemos que essas pessoas que são como as virgens nessas são aquelas pessoas que vivem relaxadamente, sem compromisso com o dono do reino, que é Deus. Não seguindo, não obedecendo às normas desse reino. Então nós sabemos que todo reino tem suas normas, tem suas leis, tem a sua constituição. E assim não é diferente o reino de Deus, principalmente, que é algo mais sério. Então, não segue, não obedece às normas desse reino, não brilham, não se dedicam ao serviço de Deus. Então nós precisamos saber discernir essas questões aí. E eu posso até perguntar. Eu gosto de fazer essas reflexões e levar as pessoas a pensarem um pouquinho de qual dos dois grupos você faz parte. Das 10 virgens prudentes ou das 10 virgens loucas? Você tem compromisso de fato com o reino de Deus? Você leva a sério o reino de Deus ou apenas congrega uma igreja, apenas é membro, foi batizado em uma denominação? Porque há muita diferença de apenas ser membro de uma denominação como fazer parte do reino de Deus. Aqui todas as 10 virgens, segundo o que eu entendo, elas estavam ali, estavam juntas, estavam dentro do reino de Deus. Só que 5 não tinham compromisso com a palavra de Deus. Então podemos perceber claramente que esses dois grupos de pessoas estão também dentro das igrejas, como eu falei. Aqueles que vão à igreja sempre, porém, sem aquele compromisso, com a palavra de Deus, não tem uma aliança pessoal com Deus, com Cristo, não são verdadeiramente convertidos. Muitas pessoas, infelizmente, não são verdadeiramente convertidas, não nasceram de novo. E se nós olharmos lá o Evangelho de João, capítulo 3, Jesus falou que se não nascer de novo, não pode nem sequer ver o reino de Deus. Então existem muitas pessoas que estão nas igrejas, mas não nasceram de novo, por isso não fazem parte exatamente ou realmente do reino de Deus. Participam dos cultos, cantam, tocam instrumentos na igreja, e às vezes até pregam, mas infelizmente no seu dia a dia, o seu comportamento é igual ao pior de muitos que nem vão à igreja. Infelizmente acontece isso. Então estou falando aqui, dando essa introdução com relação às 10 virgens aqui, para você ter sim, mais entendimento, porque no versículo 14, Jesus apenas vai dar uma explicação, um segmento que ele está falando aqui. Em resumo, no reino de Deus, as duas classes de pessoas das quais Jesus Cristo fala, essas duas classes de pessoas, as que são prudentes e as que são infiéis, são nécias, são loucas. As 10 virgens prudentes são as pessoas que de fato têm compromisso com a palavra de Deus. Elas se dedicam à palavra de Deus, têm zelo pela palavra de Deus, santificam suas vidas e procuram ter compromisso com a doutrina de Cristo. É zeloso, procura obedecer ao máximo o ensinamento do Evangelho. Essas são as virgens prudentes. Mas as loucas ou imprudentes são as pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, porém vivem relaxadamente e não praticam, não obedecem às doutrinas de Cristo. Então, infelizmente, essas pessoas existem também, estão no meio de nós, estão entre o povo do reino de Deus, mas
de fato não fazem verdadeiramente parte do reino de Deus. Da mesma maneira acontece com os servos bons e fiéis, ou os servos maus negligentes, que também fala das ovelhas e dos bodes. Quer dizer, o versículo pode perceber que aqui Jesus começou falando por duas classes de pessoas, virgens loucas e as prudentes, e também depois fala dos homens, né, que são dois tipos de pessoas também que ele entregou aos seus talentos. E as pessoas aqui, algumas são prudentes, zela, capricha, usa os talentos que recebeu de Deus, a capacidade, e o outro grupo não zelam pelos talentos. E também no final do capítulo, está falando sobre o julgamento, então ele vai falar sobre os bodes, as ovelhas e os bodes. As ovelhas são aqueles que ouvem e reconhecem a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo, e seguem, são obedientes, recebem e obedecem os comandos da voz do Senhor, da voz do pastor, que é Cristo. São sensíveis, são generosas, então são bem diferentes. E os bodes são aqueles que são arrogantes, são estúpidos, são soberbos. Então tem uma diferença. Então nós sabemos aqui, nós estamos apenas dando uma introdução nesse dia de hoje, mas preste atenção porque em breve estaremos também continuando a ministração, por conta até do tempo que nós falamos. Talvez o aparelho que nós temos não pode ter muito volume de informações, né? Os vídeos não podem ser muito grandes, e até para não tornar cansativo as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo. Mas aqui está uma breve introdução. Então, recapitulando aí, que o reino de Deus tem esses dois grupos de pessoas: os prudentes, os necios, os loucos. Tem aqueles que são fiéis, bom e fiel, e tem aquele que é infiel, e tem os bodes, tem as ovelhas. Então, isso faz parte do estudo. Então, no próximo estudo, nós vamos entrar realmente a partir do versículo 14 aqui, como a irmã pediu que fizesse esse estudo. Então, louvado seja Deus. E gostaria de pedir que você compartilhasse esses vídeos, que vocês têm muitos outros vídeos no canal. Então, compartilhasse. E você que está ouvindo também fizesse um comentário, que está assistindo, fizesse um comentário no canal. Que às vezes algumas pessoas mandam comentários no meu WhatsApp, mas não é para mandar no WhatsApp, é para mandar esse comentário no YouTube, no canal, onde está ali a mensagem, logo abaixo tem lá comentário. Então clica ali, também dá aquele joinha que tem lá. E também você se inscreve e ativa aquele sininho, para que você, toda vez que tiver uma mensagem nova, você possa receber aí um aviso no teu celular, tá certo? Então, um forte abraço, que Deus continue abençoando poderosamente, e esteja aí meditando essa palavra. Será que você faz parte das 5 virgens loucas ou das prudentes? Será que você faz parte do homem que trabalhou com os talentos ou enterrou? Será que você faz parte do grupo dos bodes ou das ovelhas? Então, pense bem nisso, reflita nisto e procure o melhor caminho, que é o ensinamento do Senhor Jesus. Coloque em prática, obedeça a palavra de Deus, para que você possa ser próspero, para que você possa viver bem, ter paz com Cristo. Assim, meu forte abraço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus.